Olá, meu nome é Pedro Gabriel Macedo, eu sou aluno do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus Aquindauana, e o meu projeto é o SADS, é o Sistema Automatizado de Desinfecção de Água. Bom, esse projeto ele começou a ser desenvolvido visando a problemática que é o consumo de água contaminada, já que não se trata só de um problema sanitário, e sim também de uma questão social, já que grande parte da população que não tem acesso ao tratamento de água, não tem acesso à água potável e tratada, são populações mais carentes, população com um menor poder aquisitivo. Então, pensando nisso, nós buscamos na literatura métodos de desinfecção e nós encontramos o método SOLDES, que consiste na exposição de pequenas amostras de água em garrafas PETs à luz do sol. Bom, esse método ele possui algumas ineficiências que são bastante visíveis quando a gente analisa como que é feita essa desinfecção pelos soldes, e uma dessas ineficiências é o tempo, porque não consegue se precisar quanto tempo essa água tem que ficar exposta à luz do sol. Então, se ela ficar menos exposta, talvez as bactérias não sejam completamente inativadas e aí elas voltem a crescer de novo. Então, pensando nisso, pensando nessa e em outras ineficiências do SOLDES, nós desenvolvemos o SADS, que é uma automação que vai utilizar o Arduino e junto com alguns sensores ultravioleta, um sensor de temperatura à prova d'água e duas bombas de água. Bom, como que vai funcionar? O Arduino ele vai estar fazendo uma correlação do sensor de temperatura e do sensor de radiação ultravioleta, já que essas duas variáveis elas possuem efeito sinérgico, quer dizer que elas trabalham em conjunto, então quanto maior é a radiação ultravioleta, menor a temperatura, ou maior a temperatura, menor a radiação necessária para desinfectar. Então a placa Arduino vai estar lendo essas duas variáveis com base em um algoritmo que eu montei, e com base nessa correlação, ela determina um tempo que a água tem que ficar exposta lá numa cubinha de vidro. E aí ele vai ligar uma bomba de entrada que vai jogar a água dentro dessa cuba, ele vai ficar o tempo predeterminado, e aí depois uma segunda bomba de saída já é ativada e vai retirar essa água que já foi tratada e já está própria para o consumo. Na etapa atual de desenvolvimento do SADS, nós precisamos implantar um filtro de carvão ativado antes da água que entra no dispositivo entrar no dispositivo. Porque ele vai retirar todas as impurezas sólidas, já que a radiação ultravioleta só retira as bactérias, os micro-organismos ali. Então seria uma próxima etapa para o desenvolvimento. Bom, nós já fizemos alguns testes de eficiência do dispositivo e do método, que basicamente nos renderam os seguintes resultados. As bactérias coliformes termotolerantes elas foram inativadas já na primeira hora de desinfecção, 100% de desinfecção já na primeira hora. Enquanto as bactérias termotolerantes também foram desinfectadas já nos primeiros 45 minutos de desinfecção. Nós fizemos outro teste há um bom tempo atrás, há um ano mais ou menos, que também nos rendeu resultados parecidos, só que pela quantidade inicial de coliformes ser maior, levou 3 horas para ocorrer a desinfecção completa. Mas ainda assim, esse tempo ele foi precisado pelo algoritmo. Então, o dispositivo realmente funciona como ele foi para o que ele foi planejado. E aí vale lembrar que o SADS ele é um dispositivo de baixo custo, já que ele vai utilizar um Arduino Nano, um sensor ultravioleta, que seria o mais caro nisso tudo, e duas bombas de água e um sensor de temperatura. Isso tudo vai dar uma média aí de R$ 75 no dispositivo. Então ele já vai ser mais barato do que, por exemplo, comprar um filtro que usa ozônio para desinfectar a água, por exemplo. E é isso, esse é o meu projeto. Espero que vocês gostem.